É uma grande alegria, uma satisfação podermos dar início em mais um evento aqui na nossa OAB de São Paulo, nesta palestra que é promovida pelo Departamento de Cultura e Eventos da nossa seccional e tem como tema fraudes patrimoniais no novo CPC. Para tanto, foi convidado e para nossa satisfação, para nossa alegria, aquecer o nosso convite, do qual chamo desde já, para compor a mesa diretora dos nossos trabalhos, o nosso palestrante desta noite, Dr. Gilberto Gomes Bruschi. O nosso expositor desta noite, Dr. Gilberto Gomes Bruschi, é advogado, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor da Faculdade Damásio nos cursos de graduação e pós-graduação, inclusive, num dos cursos de pós-graduação, é o coordenador do referido curso, também é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos, percorrendo inúmeras subseções desse estado, das 234 subseções que compõem a nossa seccional da OAB. Ele tem percorrido aí inúmeras dessas subseções, levando, portanto, a sua experiência, o seu conhecimento na matéria, portanto, de direito processual civil e sendo muito requisitado, principalmente por conta, nós estamos aí nos avizinhando já do início, portanto, de vigência do novo Código de Processo Civil. Então é um momento, mais do que nunca, de preparação da advocacia. Preparação, portanto, também do acadêmico de direito, do operador de direito, enfim, que trabalhará com um novo Código de Processo Civil. E este tema, voltado, portanto, para as fraudes patrimoniais, é um dos temas, portanto, palpitantes dentro do novo Código de Processo Civil, e é feliz esta oportunidade da nossa OAB de São Paulo em poder contar com a palestra do Dr. Gilberto Gomes Bruschi, do qual eu passo desde já a palavra aí, para que possa, portanto, aí discorrer sobre o seu tema. Dr. Gilberto, boa noite. Vossa Excelência tem a palavra. O Código entra em vigor, ainda existe uma discussão doutrinária, aliás, já começa a discussão doutrinária para saber em que dia que ele entra em vigor, né? Se é 16, se é 17 ou se é 18 de março. A questão é que dia 18 ele está em vigor, ok? Então, a gente está no dia 4 de fevereiro, então até o dia 18 é ensino ou estudo intensivo de novo CPC. Não vai dar tempo para quem ainda não começou. Se vocês estão aqui ou estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube, vocês já estão preocupados com o novo CPC. Isso já é um bom sinal. Tem muita gente que acha que não vai mudar nada. É só uma realocação dos artigos. Os caras resolveram só mudar o número. Não é isso, tá? Felizmente ou infelizmente, não é isso. Tá? Então o código vai entrar em vigor agora, dia 18, na minha posição é dia 18, e todos os processos que estiverem em curso, o código já é aplicado. Então, não interessa se esse processo é novo ou se ele é velho, a partir do momento que o código entrar em vigor, todos os processos vai ser aplicável o novo código. Tudo bem? Então, a gente tem que estudar um dos pontos. É um ponto que eu tenho me detido há mais tempo. A gente escreveu uma obra recentemente sobre o tema, fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica. Eu, a professora Rita Nolasco, que dá aula no COGEA e da PUC, professor Rodolfo Amadeu, da USP. Então, a gente se uniu para escrever um tema que os três estavam preocupados, né? Pessoas aqui me conhecem, ambos, né? já assistiu palestra dos dois, e tá engraçado porque a gente lê o livro, modéstia à parte, e não dá para saber quem escreveu o quê. Isso é bom. Porque se desse para saber quem escreveu o que, ficaria ruim. E nós nos organizamos para escrever o livro numa linguagem simples e todas as divididas que nós entramos, definindo para um lado ou para o outro, e eu vou falar de todas elas aqui para vocês,
foi de comum acordo, né? Não teve nada forceps para impor a vontade de uma ou de outra. Então vamos começar a estudar as fraudes patrimoniais. Para entender as fraudes patrimoniais, a gente precisa entender a regra de responsabilidade patrimonial primeiro. Tá? A regra de responsabilidade patrimonial não muda. A regra é exatamente igual ao do Código de 73. O que muda é o número do artigo, só. Neste ponto, só. Então eu tenho a regra que está prevista no 591 do Código de 73, passa a estar disposta no 789. Professor, mas por que mudou tanto? Né? São quase 200 artigos a mais. Gente, não se preocupa com isso, porque o código foi remodelado. Por exemplo, recursos, que está no meio do código hoje, passa a ficar no final. Então a última coisa que tem no código novo é a parte recursal. Então o processo nos tribunais é a penúltima coisa, né, que é a última coisa, disposições finais e transitórias. Então o artigo 789 prevê que o devedor responde para as obrigações que ele contraiu com os seus bens presentes e futuros. O que significa isso? Os bens que eu tenho no momento que eu contraí a obrigação e todos os bens que eu vier a adquirir ou que vierem a integrar o meu patrimônio após a obrigação ter sido contraída. Então, todos os bens que eu possuo e todos aqueles que eu vier a possuir integram o meu patrimônio e, portanto, respondem pela obrigação. Todos? Não. Salvo as restrições legais. E aí entram os bens impenhoráveis. No novo código, não é mais o 649, agora é o 833. Que legal, né? Mudou tudo. Só fazer uma ressalva que eu achei interessante. No 833, parágrafo 3º, apesar de muito mal redigido, há uma previsão de possibilidade de penhora de salário. Quando? Quando o credor tiver um crédito de natureza alimentar, qualquer que seja a natureza dos alimentos, inclusive honorários advocatícios. Essa parte eu gostei. Então, se eu sou credor de honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, eu posso penhorar a casa do devedor? Posso. Posso penhorar o salário do devedor? Posso. Ótimo. Então ninguém vai ficar devendo para advogado. Muito bom isso, né? Bom, além do caráter alimentar, eu também poderei penhorar salário. Aí o legislador brincou com a gente. Também poderei penhorar salários que excederem a 50 salários mínimos mensais. Só aquilo que exceder os 50 salários mínimos mensais. Quem ganha isso? É meio difícil. Né? 50 salários mínimos mensais líquidos. Né? Honestamente, ninguém ganha isso, acho. Bom, né? Desonestamente, por fora pode ser, mas honestamente ninguém ganha isso. Bom, então, aqueles bens que são impenhoráveis saem daqui, não estão aqui. Então, bem de família, salário salvo essas duas hipóteses, caderneta de poupança até 40 salários mínimos, aí está fora. Então, por isso, salvo as restrições estabelecidas em lei. Bom, além dos bens do devedor, existe a possibilidade de eu penhorar bens que não sejam do devedor. Espera aí, como assim? Claro, tem que ter alguma relação com o devedor. Então existe uma regra que vem do direito alemão de possibilidade de eu ser responsabilizado, desde que legalmente prevista essa responsabilização, por uma dívida que não é minha. Então, o meu patrimônio acaba sendo passível de constrição,
mesmo eu não tendo participado da obrigação. Então, alguns exemplos aí, a gente pode incluir o cônjuge do devedor, né? Então, eu costumo dar um exemplo de uma moça que gasta dinheiro para comprar roupa numa loja chique com o cheque da conta conjunta dela com o marido, né? Primeiro, o marido não é co-devedor nessa execução. A execução vai ser só contra ela, porque só ela assinou o cheque, só ela contraiu a obrigação, embora ela tenha uma conta conjunta com o marido. Segundo, não sendo parte, o patrimônio pessoal do marido pode responder? A resposta é: depende. Aliás, em processo civil, quase todas as respostas podem começar por depende, né? Sempre tem uma exceção à regra que se encaixa, né? Quase todas dá para você encaixar isso. Em que situação o patrimônio do cônjuge alheio responde pela dívida contraída pelo outro cônjuge? Para facilitar, de uma forma mais simples: quando a dívida for contraída em benefício da família. Pergunto: a compra das roupas caras foram em benefício da família? Só os homens respondem. Esse negócio tá ficando estranho aqui, né? Porque normalmente quando eu pergunto se isso acontece, as mulheres dizem que sim, que a dívida foi em benefício da família, né? Agora os homens estão dizendo que foi, aí eu já estou ficando preocupado, né? Bom, a questão é: a dívida foi única e exclusivamente para ela, portanto só o patrimônio dela responde. E se ele quiser comprovar que não responde a parte dele, ele que tem o ônus da prova disso, tá? E essa é uma questão importante para vocês lembrarem quando eu for falar da fraude de execução. Por quê? Porque na fraude de execução a interpretação é diferente. O ônus da prova na relação do cônjuge com a dívida é do cônjuge alheio. Na fraude de execução, pelo novo código, a regra é diferente. E até porque o STJ já entendia assim também. Então vamos lá. O código traz os responsáveis patrimoniais secundários ou subsidiários. Então ele elenca, olha lá, no caput do 790, são sujeitos à execução os bens. Ou seja, eu não estou dizendo que esse fulano que está elencado aqui no 790 é co-devedor. Eu estou dizendo que o patrimônio dele pode vir a ser penhorado por uma dívida que, em tese, ele não deveria ter responsabilidade. Ele não é obrigado, mas ele tem responsabilidade. Tudo bem? Ou seja, eu sou responsável sem ter contraído a obrigação. Quem são esses caras? Então vamos lá. Sucessor a título singular, sócio nos termos da lei, devedor, os bens do devedor quando estiverem em poder de terceiros, tipo inquilino, por exemplo, cônjuge ou companheiro, ainda bem que o código lembrou que existe união estável, né? Nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida, então aquele exemplo que eu acabei de dar, o vestido não, mas se ele tivesse contraído uma dívida para reformar a casa, sozinho, bom, aí a mulher foi beneficiada, o filho foi beneficiado, nesse caso o patrimônio do outro entra também. Alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução, é um que a gente vai estudar com mais profundidade. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação própria de fraude contra credores. E inciso 7, do responsável em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o que o legislador fez de diferente em relação ao que existia no código anterior? O 592 do código anterior previa apenas os 5 primeiros incisos.
E aí ele criou mais 2 incisos. A possibilidade de eu penhorar bens em virtude da decretação da fraude contra credores e a possibilidade de eu penhorar bens do sócio ou da empresa no caso da desconsideração inversa. Então, o sócio ou a empresa podem vir a ser responsabilizados e, portanto, ter seus bens penhorados pela dívida do outro. Tudo bem até aqui? Beleza. Primeira discussão que existe, antes da gente prosseguir, é com relação à fraude contra credores. O inciso 6 do 790. Na fraude contra credores, existe uma discussão que já vem de mais de 20 anos, se os bens alienados em fraude contra credores geram a anulação da transação ou geram a decretação de ineficácia dessa transação. Parte da doutrina e parte da jurisprudência defende que é ineficácia. E a outra parte, da qual eu me filio, defende que é anulação. Gente, o Código Civil de 16 falava em anulação. O Código Civil de 2003, ou de 2002, que é caso prefiram, fala em anulação. Existe prazo para ser ajuizada a ação pauliana para desconstituir o ato, porque o prazo é decadencial. Como é que eu posso falar em ineficácia? Professor, eu não sei a diferença entre anulação e ineficácia, eu não estou entendendo nada. Então vamos lá. A anulação, então vamos fazer uma brincadeira aqui com o Zaquim. Eu vendi um bem para ele. Para não pagar nosso amigo câmera, para quem eu devo. Desculpa. Como que é teu nome? Benedito. Então, ele vai ficar chupando dele porque eu não vou pagar. Eu transferi o patrimônio para o Zaquim em fraude contra credores. Qual é a diferença? Se for decretada a ineficácia, o bem volta a ser meu. Não. Aqui é caso de anulação. Na ineficácia, continua na mão do Zaquim. E ele vai penhorar o bem na mão do Zaquim, no caso da ineficácia. No caso da anulação, volta a ser meu e ele vem penhorar comigo. Qual que é o problema da anulação? Voltando a ser meu, todos os outros credores que foram credores depois desta alienação para o Zaquim também poderão penhorar o bem. E vai que algum vai mais rápido que o Benedito e penhora primeiro. Aí já dá trabalho pro coitado Benedito, né? Para pegar o patrimônio. Gente, devia ser ineficácia? Devia. Mas não é. E agora o Código de Processo Civil escolheu, ele teve a opção de mudar a lei e manteve. E ele fala anulação. Eu fiz um resumo, né? Poderia ficar aqui 3 horas falando disso. Mas vamos resumir, senão a gente não fala dos outros temas, até porque eles acontecem mais do que esse. Fraude à execução. Para começar a brincadeira. Súmula 375 do STJ. Professor, mas o que tem a ver a súmula com o novo CPC? O novo CPC é imagem e semelhança da súmula. A ideia é igualzinha da súmula. Só está escrito de outra forma, diga-se de passagem, mal escrito. Não é porque eu tenho que dar aula do novo CPC que eu vou falar que ele não tem equívocos. Ele tem. O que diz a súmula? O reconhecimento da fraude à execução depende da penhora do bem alienado. Só que essa penhora tem que estar registrada. Então, se eu vendi um bem que estava com uma penhora registrada na matrícula, o fulano que comprou não vai conseguir provar a boa-fé dele nunca. Porque
o mínimo que eu vou fazer quando eu vou adquirir um bem é olhar a matrícula. No mínimo. Se eu não olhar a matrícula, não dá para dizer que eu estou de boa fé. Tudo bem até aqui? E a segunda parte da súmula? Que é aí que é o problema. Ou prova da má-fé do terceiro adquirente. E o pior, que essa súmula foi ratificada pelo STJ. Eles tiveram a oportunidade de mudar a redação, um acórdão proferido em recurso especial repetitivo, relatado pela ministra Nancy Andrighi, cujo voto condutor é primoroso, só que o voto dela ficou vencido. O ministro João Otávio de Noronha deu o voto vencedor e foi o relator do acórdão em sentido de manter a súmula como está redigida. Qual é a ideia? A ideia é que o credor tem que fazer a prova de que houve má-fé do terceiro que adquiriu o bem em fraude de execução. Antes de prosseguir, eu quero distinguir a fraude de execução da fraude contra credores, porque eu acho que isso é uma dúvida que paira na cabeça de muita gente. Inclusive alguns advogados que eu tenho visto atuando no dia a dia e troca a fraude. Fraude de execução, para existir, tem que ter ação em andamento. Já. Quando a alienação ocorreu, já havia demanda pendente. 593 do CPC de 73 e 792 do CPC 15. Ok. E a fraude contra credores? Tem que existir a dívida, mas não existir ação em andamento ainda. Então eu já contraí a obrigação, mas esta obrigação não está sendo cobrada ainda. Ou porque ela ainda não é exigível, ou porque o credor dormiu no ponto. Então essa se ocorrer alienação, vai ser fraude contra credores. Após a existência de ação em andamento, e nesse acórdão do recurso repetitivo, discordo também do posicionamento do STJ, mas paciência, né? A gente tem que engolir. Para existir ação em andamento, tem que existir citação válida. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vou adquirir um imóvel. O devedor que vai vender o imóvel para mim, ele não foi citado ainda na ação, mas a ação já foi ajuizada. Não tem como eu ficar sabendo que essa ação existe antes de comprar o imóvel? Alguém aqui compra imóvel ou o cliente compra o imóvel sem tirar certidão? Para saber se existe ação em andamento ou não? Pelo menos no local onde o imóvel está construído e aonde o vendedor tem domicílio? Se eu tirar a certidão do distribuidor forense, não vai aparecer aquela ação lá? Então, em tese, não precisa da citação. Você não sabe que tem ação ainda, mas eu já sei, porque eu ia comprar o imóvel e apareceu lá a ação. Você vai comprar o imóvel sabendo que tem ação contra o cara? Minha avó dizia uma frase muito legal: canja de galinha e precaução não faz mal a ninguém. Eu nunca vi ninguém alérgico à canja de galinha. O que o STJ estabeleceu aqui? Diferente do caso do cônjuge que eu acabei de narrar, que o ônus da prova é do cônjuge, de que a dívida não foi contraída em benefício da família, aqui o ônus da prova é do credor. Como diz a ministra Nancy Andrighi no voto vencido, trata-se de prova diabólica. Não dá para fazer essa prova. Como é que eu vou provar que o Zaquimi sabia que o fulano estava dilapidando o patrimônio para não pagar o credor? Aí ele tinha como saber. Como? Com as certidões. Tá, concordo, com as certidões dá. O problema é que tem uma lei nova, que eu vou falar dela daqui a pouco,
que dispensa as certidões. Mudou a regra, gente. Aliás, já está em vigor essa lei, tá? Desde fevereiro do ano passado. Alguém sabia? Não falam. Obrigado. Ganhei um cafezinho, vocês não ganharam. Não sei se eu vou conseguir tomar, mas tudo bem. Gente, vamos lá. Vamos falar da tal da Lei 13.097 logo, vai? Essa lei tem vários problemas. Vários. Aliás, coisa boa nessa lei, na verdade, não tem nada. É só coisa ruim. É uma junção de coisas ruins. Então vamos começar a brincadeira aqui. Primeira coisa. A Lei 13.097 é oriunda de uma medida provisória. Medida provisória 656 de 2014. E ela foi convertida em lei. Qual é o processo legislativo de uma medida provisória? Coisa mais rápida do mundo. Se tiver interesse, é a coisa mais rápida do mundo. Sabe quanto tempo entre a edição da medida provisória e a conversão em lei? 2 meses. 3 meses, minto. Ela de 5 de outubro, a medida provisória, e a lei foi publicada no Diário Oficial dia 19 de janeiro. Nunca vou esquecer, que é o dia do aniversário da minha filha. Quanto tempo levou o código para tramitar? 5 anos. Ou seja, o processo legislativo da MP é muito mais rápido e, além de tudo, ele é votado numa sessão conjunta para virar lei. Bom, primeiro problema. A medida provisória tinha a regra, que eu acho temerária, no artigo 10. A lei tem esse mesmo artigo, só que no artigo 54. Professor, mas não é conversão? É. Mudaram o número por quê? Não era para manter a numeração? E aí eu escutei uma lenda, que eu acho que é verdade, que diz o seguinte: se tem alguma coisa polêmica na lei, não coloca no começo. Porque se você colocar no começo, é capaz de tirarem da lei. Não vai passar. Ou, na pior das hipóteses, a presidente veta. Trocaram, botaram no 54. A lei tem mais ou menos uns 75, 80 artigos. Tá no meio. Ninguém viu. Passou. Primeiro problema mais grave da lei. Existe uma lei, que é a Lei Complementar 95 de 98, que diz o quê? Como se produz uma lei. A Lei Complementar 95 de 98 ensina o legislador a fazer uma lei. O que é que diz a regra prevista na Lei Complementar 95 de 98? Se você for editar uma lei, esta lei pode tratar de vários assuntos, desde que esses assuntos tenham correlação entre um e outro. Qual é o tema central da Lei 13.097? IPI do desembaraço aduaneiro. O que tem a ver IPI do desembaraço aduaneiro com FGTS, com PIS, com COFINS e com registro imobiliário? Então esta lei 13.097 viola a Lei Complementar 95/98. Por quê? Porque os assuntos não têm correlação.
É a chamada colcha de retalhos. Vou enfiando coisa. Segundo problema, e para mim mais grave. Inclusive eu já conversei com alguns desembargadores e já falaram que vão fazer isso que eu imaginei. Esta lei é, pelo menos neste pedaço, artigo 54 e seguintes, inconstitucional. Por quê? Ela é inconstitucional por causa da previsão no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, letra B da Constituição Federal, que diz: não pode alterar regra de processo civil, processo penal e penal por medida provisória. Porque nada justifica a urgência para fazer isso. Então, outras matérias você pode fazer por MP, porque a urgência pode ser justificada. Processo civil, processo penal e penal não pode, porque não dá para ter urgência tão grave para fazer uma medida provisória. Então, a Constituição prevê expressamente que não se pode editar MP para mudar essas 3 regras. E essa medida provisória muda a matéria de processo. Quer ver? Eu coloquei aqui, porque vocês não iam achar o artigo da lei, né? Que ia ficar meio complicado para encontrar a lei 3.097 agora. Até porque os códigos não têm essa lei. Talvez o Vademecum tenha. Eu tenho um Vademecum virtual. Eu fui procurar quando a lei já estava em vigor e não achei. Aí eu mandei um e-mail para o cara que gere esse Vademecum virtual e o cara incluiu em 2 dias a lei no Vademecum. Então funciona, tá? Não vou fazer propaganda de qual é o Vademecum. Artigo 54. Aliás, é tenebroso esse artigo. Eu já tive várias noites de pesadelos por causa desse artigo. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes. Nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel, as seguintes informações. Começa com a brincadeira no seguinte, gente. Nessa parte do caput, pode ser um ato de doação? Pode. Porque a doação visa transferir. Então, se eu pegar, estou devendo para alguém e faço uma doação para minha sogra de todo o meu patrimônio. É bom falar sogra porque daí é fraude mesmo, né? Faço uma doação para minha sogra de todo o meu patrimônio. O fulano não vai poder alegar que é fraude porque não está averbada na matrícula a existência da ação pendente. Então, se eu transferir por doação, ato gratuito, não tem problema nenhum. Então eu já vou fazer uma brincadeira aqui com relação a essa lei. Essa lei já tem um problema sério e eu já derrubo ela rapidinho. Vamos lá. Ele fala eficácia. Tá vendo ali? Na segunda linha? Ineficácia, portanto. Seria fraude de execução e ineficácia. Ele fala em anulação. Então, se a doação foi em fraude contra credores, não tem nada na matrícula, é fraude contra credores. Então, o artigo 54 não se aplica quando se tratar de fraude contra credores. Então, agora eu já vou começar a torcer para a venda ocorrer antes de eu ter ação em andamento. Porque se for depois da ação em andamento, aí vai aplicar a regra do 54. Eu conversei com o professor Alexandre Freitas Câmara sobre isso, que foi um dos autores do código, né, participou da elaboração do código na Câmara dos Deputados,
e ele é desembargador no TJ do Rio de Janeiro. E ele falou, quando cair na minha mão esse negócio, eu vou decretar a inconstitucionalidade dessa lei. Ele pode. Aí vai para o STF. Tudo bem. Quem sabe assim o STF diz é inconstitucional. Porque esta lei já tem 2 ADINs propostas contra ela, mas nenhuma tratando dos 54 seguintes. Tem uma lá tratando de PIS e a outra tratando de FGTS. Que a lei tem vários assuntos diferentes. Ah, inclusive tem um artigo 53 fala de registro de imóvel rural, separado do urbano. O que tem que estar averbado? Eu destaquei 2 aqui que me chocam, que tem a ver com o processo civil. Olha lá. Averbação por solicitação do interessado de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos no artigo 615-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, traço Código de Processo Civil. Está escrito assim, não fui eu que traduzi o que é a lei 5.869. Só tem um problema, né? A lei 5.869, dia 18 de março, não vale mais. Faz o quê? Eu já vi gente dizer, esse artigo não vai ser aplicado porque a lei não vale mais, né? A lei faz remissão ao CPC e o CPC foi revogado. Então não aplica? Aplica. O 1046 do Código, deixa eu só pôr para frente para conferir se é isso mesmo. 1046, parágrafo 4º, diz: as remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que são correspondentes nesse código. Então, o 54, inciso 2º, que remete ao CPC de 73, com relação ao 615-A, passa a ser lido com relação ao artigo 828 do CPC 15. Só que o 828 é diferente do 615-A. Ai, ai. Inclusive está escrito aqui, ó, na segunda linha do inciso 2. Do ajuizamento de ação de execução ou fase de cumprimento de sentença. Como é que é hoje, 615-A? Distribuir a execução, vou no distribuidor e tiro uma certidão de que essa execução existe. O juiz já viu? Não. Como é que é o 828 do Código Novo, que substitui o 615-A? Ele diz, olha o absurdo: certidão de que a execução foi admitida. Ou seja, enquanto o juiz não determinar a citação do devedor, eu não posso pedir a expedição da certidão. Eu tenho que esperar mandar citar, ou pelo menos a ordem de citação. Aí eu vou lá e peço a certidão. Gente, eu não tenho que pedir para o juiz deferir a expedição da certidão. Mas antes de eu pedir a certidão, o juiz tem que ter determinado a citação, ou seja, ele admitiu a execução. E aí eu conversei com alguns membros da comissão original de juristas, que elaborou o anteprojeto do Código, que a redação é exatamente a mesma do 828, o número não, mas o texto é igual. E me disseram o seguinte: a ideia do 828 caput é inibir averbações indevidas. Aí eu perguntei, e o que significa isso? Significa que o simples fato do juiz mandar citar é que está tudo em ordem na execução? Vocês nunca viram uma execução que houve embargos e ela foi extinta. Então tem que contar para o juiz, que ele tem que ler a inicial e só mandar citar se tiver tudo em ordem. Está faltando título, por exemplo. O cara não tem título. Indefere a inicial. Se ele mandar citar, agora pode expedir a certidão. O que impede de ter certidão, averbação indevida? E o pior, no parágrafo 5º do 828 tem previsão de multa por averbação indevida.
Se tem previsão de multa por averbação indevida, assim como existe no 615A, não faz sentido nenhum eu ter que esperar o juiz mandar citar. Eu já fiquei imaginando o Fórum Regional da Lapa. Tô vendo que tem gente que já divulgou lá. Né? Santo Amaro. Ó, viu? A Lapa é pior que Santo Amaro. Consegue. Quanto tempo vai demorar pro juiz falar o cite-se? Deu tempo de vender tudo em dinheiro, né? Recebeu em moeda sonante. Não foi nem cheque. Fez a transferência em cash. Uma cédula em cima da outra. É pra dar tiro no pé, né? O inciso 4 pra mim é pior. Deixa eu tomar um café antes. Já tá frio. Inciso 4. Olha o absurdo, gente. Averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação, cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso 2 do artigo 593 da Lei 5.869, parará, parará. Gente, o que ele fez aqui? Ele fez o seguinte, olha, o 593, inciso 2, fala que haverá fraude de execução sempre que a alienação ocorrer após a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. Ou seja, eu vendi o bem para não pagar o meu credor. A ideia é essa. Então, se já havia ação pendente, é fraude de execução. E até alguns anos atrás, o ônus da prova era do devedor, aliás, do terceiro adquirente, de provar que ele não tinha como saber que essa ação estava em andamento. Qual foi a ideia da MP que virou lei? Para existir ação pendente para fins de decretação da fraude de execução, essa ação pendente que não é execução, porque ele fala outro tipo de ação, tem que estar averbada na matrícula do imóvel. Senão, não é fraude de execução. Quer dizer, isso vai fazer com que mude toda a regra do jogo. Eu estou com uma ação de conhecimento e já vou ter que procurar patrimônio do réu para saber. Ó, eu vou mandar averbar, porque vai que eu ganho a ação e ele não me paga, para eu poder ganhar lá na frente. Porque se eu não averbar e ele vender o bem, não é fraude. Aí pensa o seguinte. E se eu pedir para o juiz averbar na matrícula e eu perco a ação? Eu não gerei um prejuízo para esse réu que ficou impedido de alienar o bem porque tinha uma averbação na matrícula de uma ação que acabou sendo julgada improcedente? Isso mudou o Código de Processo Civil, gente? Este inciso 4 aqui altera a regra do CPC? Altera. Porque o 593, inciso 2, não fala que precisa estar averbado na matrícula. Ele fala, haverá fraude de execução quando ocorrer alienação e existir ação pendente. Ponto. E essa ação é capaz de reduzir o devedor à insolvência. Então, se eu tenho uma ação de dano moral contra alguém e o fulano vende tudo ou doa tudo, é fraude. Não precisa estar averbado na matrícula. Pode piorar. E piora. O artigo 59 dessa lei altera uma lei de 85. A lei que estabelecia que para lavrar a escritura de compra e venda de bem imóvel
eu tinha que levar certidões várias e diversas. Qual que é a alteração feita? Agora não precisa mais levar no tabelião de notas para lavrar a escritura a certidão de compra e venda, aliás, a certidão do distribuidor forense. Eu não preciso mais levar a certidão dos feitos ajuizados. E aí, equivocadamente, já tem gente dizendo: ah, então eu só preciso tirar a certidão da matrícula. Se não tem nada lá, posso comprar? Uma coisa é você comprar, outra coisa é fazer a escritura. Ninguém me tira da cabeça que isso daqui foi ideia do pessoal dos registrários e notários. Eu não preciso mais guardar a certidão e vai facilitar a transação imobiliária e, consequentemente, eu vou ficar lavrando escritura de compra e venda da com pau. E, consequentemente, vai ter mais movimentação do mercado imobiliário. Aí eu fui ler a exposição de motivos. Da MP é muito fraca a exposição de motivos. Mas eu achei um projeto de lei de autoria de um deputado paulista, que eu não vou citar nomes, senão vão falar que eu estou fazendo campanha para um lado ou para o outro. Depois vocês procuram. No livro tem. Bom, em que o texto da MP e o texto da lei é exatamente igual ao do projeto de lei. Eles tiraram do projeto de lei e enfiaram no meio da MP. Por quê? Porque o projeto de lei estava travado, não estava andando na Câmara dos Deputados. Não tinha sido sequer aprovado na Câmara dos Deputados, quanto mais no Congresso. Então o que, que eles fizeram? Vamos enfiar na MP, passa, e aí a gente não precisa se preocupar com isso. Qual que era a regra da exposição de motivos? É que sem a necessidade de levar a certidão no tabelião de notas, facilita o comércio de imóveis. E aí eu aqueço o mercado imobiliário. Quanto tempo leva para tirar a certidão, gente? Sem brincadeira. Chutando alto, 15 dias? No máximo. Não dá nem isso. Tem certidão de distribuidor forense que sai pela internet na hora. Algumas eles entregam por e-mail em 3, 4 dias. Mata alguém esperar esse tempo? Eu continuo pedindo para os meus clientes. Porque uma coisa é não precisar levar para lavrar a escritura. Outra coisa é virem alegar fraude e eu tenho que comprovar que você estava de boa fé. Né? Eu falo para o meu cliente: você está comprando um imóvel? Faz um armário e guarda as certidões nesse armário. Por quanto tempo? 10 anos, pelo menos. Volto a falar da canja de galinha. Guarda. Se falarem alguma coisa, você tem que comprovar. E aí acaba com aquela brincadeira que tinha quando a gente ia lavar a escritura. Provavelmente muitos de vocês já presenciaram isso. Chega no tabelião, vai lavar a escritura, tá lá com as certidões bonitinhas, não tem nada, tal. E aí o tabelião vira e fala assim: vamos colocar aqui na escritura que você dispensou a apresentação das certidões? Que assim eu não preciso guardar. Porque ele tinha que ficar com as certidões arquivadas, né? Aí você fala: não vai dizer que dispensou. Vai dizer que entregou as certidões, ficaram arquivadas aqui e que nada constava que desabonasse a compra. Que pela escritura eu já comprovo que eu estou de boa fé. Agora, em sã consciência, o que é mais fácil? O terceiro adquirente provar que estava de boa fé ou o credor provar que ele estava de má fé? Precisa pensar quantos segundos para você dizer qual que é mais fácil. É óbvio que é mais fácil o terceiro adquirente provar que agiu com cautela, tirando certidões. Aí a desculpa da lei aqui: mas não tem sentido o adquirente tirar certidões pelo Brasil todo. Não precisa tirar certidões pelo Brasil todo. É só no local onde está o imóvel e no domicílio do vendedor. Por quê? Por causa da regra de competência.
Tá? A competência diz o quê? Domicílio do réu e, se for questão imobiliária, local onde se situa o imóvel. Presume-se que vai ter ação em outro lugar? Não. Pode ser que tenha, mas daí eu estou de boa fé porque eu tirei certidão aonde se presumiria que tinha alguma coisa. É bem diferente, não é? Bom, aí vem o novo código. O novo código é um pouquinho menos drástico, mas é ruim também, né? Olha que interessante. O 792 fala, no seu inciso 4, a mesma coisa que dizia o inciso 2 do 593 do Código Velho. Ele só troca demanda por ação. Mesma coisa. Quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Ele fala que tem que estar averbada na matrícula. Aí tem gente dizendo o seguinte: bom, esta lei é posterior à outra, então aplica essa. A outra diz que aplica o CPC de 73. E o CPC de 73 foi revogado. E o 1046 diz, aonde tiver menção ao CPC de 73, veja o correspondente no novo código. A minha dúvida é se não tiver correspondente. Mas aqui tem. Se não tiver correspondente, não aplica, né? Porque não tem como aplicar o velho. Certo? O velho foi revogado. Aliás, a única coisa do velho que permanece em vigor é a execução contra devedor insolvente. Alguém já viu alguma? Eu não pergunto nem se já viu alguma que deu certo. Não, alguém já viu alguma? Eu já fiz essa pergunta para desembargador velho de guerra, desembargador aposentado. Ele fala, não, nunca vi. Né? Ninguém faz isso. Até porque não dá certo. Até porque se a gente for ajuizar a execução contra devedor insolvente no Brasil, vão ter várias que vão decretar insolvência. Né? Porque tem muita gente que o passivo é maior que o ativo. Né? Gente, vai ficar valendo a execução contra devedor insolvente a regra do Código de 73. Ninguém me tira da cabeça que esqueceram de falar da execução contra devedor insolvente. A hora que perceberam, fala, putz, e agora? Não dá para enfiar mais no código, a gente já fez tudo. Nós vamos ter que mudar a numeração inteira. Ah, bota lá no final que continua valendo a do Código Velho e tudo bem. Até que venha uma lei que regulamente a execução contra devedor insolvente. Tem um projeto de lei para regulamentar a insolvência civil. Agora, dá uma olhada, gente, no próximo slide. No parágrafo 2º do 792. Leiam, eu não vou ler, eu quero que vocês leiam, que eu não quero induzir ninguém em erro. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Gente, o que é bem não sujeito a registro? Hã? Carro é sujeito a registro. Barco é sujeito a registro. Imóvel é sujeito a registro. Posse é sujeito a registro. O que é não sujeito a registro? Uma televisão? Agora está na moda? Bicicleta? Não está tão na moda, né? Tá como sempre foi. Tem gente que queria que tivesse mais. Tudo bem. Pensa o seguinte, o Zaquime tem uma bicicleta
ele deve. A bicicleta dele é daquelas que custa uma fortuna. E o pessoal maldoso já fala, para aguentar esse cara tem que ser de titânio, não sei o que e tal. Aí ele vende a bicicleta dele para mim. Já que é de titânio, eu compro, né? Porque se aguenta ele, aguenta eu também, né? Bom, que o peso deve estar mais ou menos igual. Bom, gente, como é que o credor vai saber que ele tinha a bicicleta e que vendeu para mim, se essa bicicleta não é sujeita a registro? Como é que o credor vai achar que o bem não é mais do devedor? E como é que ele vai provar que houve a venda? Esse artigo é inócuo. E o pior de tudo, gente, eu vou contar uma historinha de bastidores. Eu não sei se eu devia contar isso, mas eu vou contar. Ainda mais que está transmitindo no YouTube, mas tudo bem, vai. Quando esse treco estava tramitando no Congresso, o relator do código era o Sérgio Barradas Carneiro, agora do PV da Bahia. E ele perdeu o cargo de relator porque ele era suplente de deputado. E o titular resolveu voltar. Então, já que ele não é mais deputado, ele não pode ser relator do Código de Processo Civil. Então ele perdeu o cargo, infelizmente. Porque todas as questões que ele tinha conseguido segurar, que o Congresso queria mudar, todas foram mudadas em questão de dias pelo novo relator. Essa foi uma. E eu lembro muito bem que eu estava em Presidente Prudente num congresso na Toledo e saiu o relatório parcial que ia tramitar para ser aprovado. Quando saiu o relatório, o professor Marcato estava no mesmo congresso e falou: saiu o relatório, vamos ver. Aí parecia um bando de curiosos, todos entrando na internet para pegar o relatório que estava disponível online no site da Câmara. Eu fui direto no artigo 808, que era o 808 naquela época. A hora que eu vi não sujeito a registro, eu falei: o que esse maluco pensou? Ou esse, não sei quem foi o maluco que redigiu isso. Aí eu mandei um e-mail para todo mundo da comissão, principalmente os deputados, e perguntei: tá certo, é isso mesmo? Vocês não erraram? Né? Não é não objeto de registro? Ou puseram o não a mais, é sujeito a registro? Alguma coisa do gênero. Me responderam: não, é isso mesmo. Pelo menos me responderam, né? Não, é isso mesmo. E veio a resposta da presidência da Câmara dos Deputados. A ideia é essa. Por exemplo, para evitar a dilapidação de uma máquina agrícola que não é sujeita a registro. Que é cara pra caramba, né? Dependendo da máquina agrícola, custa mais de 1 milhão. Aquelas colheitadeira de café que colhe a plantação inteira em 10 minutos. Tudo bem. Aqui beleza. Mas e o resto? Quantos caras têm uma máquina agrícola e vendem a máquina agrícola em fraude de execução? Tipo, fiz uma lei casuísta. Como é que era a redação até então? Não havendo averbação na matrícula do imóvel, é ônus do terceiro adquirente comprovar que agiu com cautela, tirando as certidões pertinentes no local do imóvel e no domicílio do vendedor. Era essa a redação anterior, que foi aprovada no Senado e estava no relatório Barradas. Inclusive eu brinquei e falei com ele depois sobre isso. Ele falou: se eu tivesse lá ainda ficava do jeito que estava. Mas ele era suplente de deputado.
Então eu contei uma historinha de processo legislativo, né? A redação do Senado era muito melhor. Não é porque eu que redigia a redação do Senado, mas era melhor mesmo. Tá? Aqui no parágrafo 3º e no parágrafo 4º tem algumas questõezinhas interessantes. Parágrafo 3º ele fala o seguinte, ó. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. O que o legislador quis dizer aqui? Aliás, é um contrassenso, não tem nada. É muito pior eu ser sócio do que eu ser o terceiro adquirente do bem em fraude. Porque se eu for o sócio da empresa e for desconsiderada a personalidade jurídica daqui 3 anos, se eu vendi um bem 3 anos antes, é fraude. Se a empresa já foi citada. Desculpa, o legislador aqui estava muito louco. Ele faz uma coisa muito pró-devedor no parágrafo 2º e outra muito pró-credor no parágrafo 3º. Podia ter um meio termo nas duas, né? E o pior de tudo, que quando eu interpretei esse dispositivo dessa forma, me chamaram de louco. Não! É a citação do sócio no incidente de desconsideração. Vocês ouviram falar do encontro que teve no ano passado, em junho, julho, por aí, da Infam, né? Escola Nacional de Magistrados? Um dos enunciados que eles aprovaram foi exatamente sobre esse parágrafo 3º. A citação é do réu original, da pessoa jurídica. Então, se o sócio vendeu, é fraude. O enunciado está no slide daqui a pouco. Parágrafo 4º. O que diz? Quando se tratar de fraude de execução, isso é uma mudança radical que eu adorei. Essa parte eu gostei. Se eu alegar em juízo que houve fraude de execução e que o Zaquime é o terceiro adquirente, o Zaquime vai ser intimado para opor embargos de terceiro antes do juiz decretar a fraude. Então, os embargos de terceiro são preventivos, nesse caso, por expressa autorização do 674 do Código, que autoriza embargos de terceiro preventivos agora. Não é igual ao Código de 73, que primeiro a vaca tinha que cair no brejo para depois eu poder entrar com embargo de terceiro. Na verdade, o 674 autoriza os embargos preventivos usando uma tese defendida desde a década de 80 pelo professor Donaldo Armelin da PUC, que tem uma obra que infelizmente não foi publicada sobre embargos de terceiro, que é primorosa. Eu tenho cópia dela. Tirei na biblioteca da PUC. E depois eu fiquei sabendo que sumiu. Não fui eu. Eu copiei. Eu não roubei a original. Né? Aliás, se alguém souber quem roubou, devolva. Né? Porque a PUC precisa desse trabalho lá. Qual que é a ideia? Previamente, antes de decretar a fraude, o terceiro adquirente vai ser intimado para opor embargos de terceiro, no prazo preclusivo de 15 dias. Não opôs embargos de terceiro no prazo de 15 dias, você não embarga mais. As outras hipóteses de embargos de terceiro permanece o mesmo prazo que a gente tem hoje na regra atual. Até 5 dias depois da alienação do bem, se for execução. Ou até o trânsito em julgado, se for processo de conhecimento. Tudo bem? Eu faço parte de um grupo de estudos chamado Centro de Estudos Avançados de Processo, CEAPRO. Inclusive pode ser que tenha alguém do CEAPRO assistindo no YouTube, então um abraço para o povo do CEAPRO. E eu sou atual líder do grupo de execução, não sei até quando, né? Dia 27 vai ter uma eleição da nova diretoria e provavelmente a minha cabeça role, né, e nomeie em outro
para o meu lugar. A gente elaborou no grupo de execução um enunciado para tentar dar uma mitigada nas questões que eu acabei de expor para vocês com relação à fraude de execução, para tentar fazer com que seja ônus da prova do terceiro adquirente e não do credor. E esse enunciado diz o seguinte: a súmula 375 do STJ, partindo do pressuposto que a lei vai ser considerada inconstitucional, né, não impede a atribuição diversa do ônus da prova de que trata o parágrafo 1º do 373. Esse enunciado foi aprovado na Assembleia Geral do SEAP por aclamação. O pessoal gostou tanto que bateu palma. Qual que é a regra do parágrafo 1º do 373? Está aqui. O que diz? Nos casos em que ficar comprovado a impossibilidade de produção de prova, eu inverto o ônus da prova. Então, se a súmula e a lei diz que o ônus da prova é do credor, eventualmente, nesse caso, eu inverto para passar para o terceiro adquirente. Então, volta a ser como era antes. Tudo bem? Então, falamos da fraude de execução. Agora vamos falar da desconsideração da personalidade jurídica. Eu não vou entrar no mérito da questão de direito material, porque senão a gente sai daqui às 11 da noite. Acho que não é essa a ideia. Nós vamos falar de como vai ficar a parte processual da desconsideração no novo Código. Então, uma brincadeira. Quando ocorre a desconsideração, eu peço o quê para o juiz? Para ele decretar a ineficácia da separação patrimonial entre o sócio e a empresa. Tanto faz quem é o credor e quem é o responsável secundário aqui. E agora tem no inciso 7 do 790 a previsão expressa de responsabilidade patrimonial secundária para aquele cara em virtude da desconsideração da personalidade jurídica. Então, a ineficácia é decretada naquele caso. Essa empresa deve ir para outro. A decisão de um processo vale para o outro? Não. O juiz do outro processo vai ter que decretar a desconsideração também. Tranquilo? Posso até fazer prova emprestada, se for o caso, né? O credor do outro processo gastou uma grana para provar, né, para juntar documento para provar que era caso de desconsideração. Eu fui lá, peguei os documentos, tirei cópia e junto no meu. Tudo bem. Né? Não vejo problema nenhum. Até porque agora o processo é digital, eu posso até entrar na internet e fazer o download. Não preciso nem tirar cópia. Tudo bem? Bom. Duas questões processuais que existem hoje com relação ao CPC de 73. Não tem previsão de desconsideração no Código atual. Como é que o juiz vai fazer a desconsideração? Do jeito que ele quiser. Cada um faz de um jeito. Já vi juiz desconsiderar de ofício? Justiça do Trabalho, por exemplo. Então guarda isso. A gente tem uma discussão a respeito de como desconsiderar com essas duas correntes doutrinárias que eu estou colocando nesse slide agora. Uma defende que eu preciso de uma ação autônoma para desconsiderar e suspendo a ação original. Com contraditório amplo nessa ação autônoma. E a outra defende que não precisa, basta eu vir na execução e falar, ó, tá aqui os documentos que comprovam o que eu estou alegando, desconsidera. O juiz vai dar uma decisão interlocutória, desconsidera ou não. Certo? Qual das duas? A que prevalece, inclusive no âmbito do STJ, é a segunda. Não precisa de ação autônoma para desconsiderar. Segundo problema. Depois de desconsiderada a personalidade jurídica, o sócio
ou a empresa, no caso da inversa, é terceiro ou é parte? Agora ficou todo mundo quieto. Vamos fazer uma brincadeira? Quem acha que é parte, levanta a mão. Quem acha que é terceiro, levanta a mão. Quem não acha nada? Gente, vocês vão procurar julgados, vocês vão encontrar metade para cada lado. Inclusive no âmbito do STJ. Ele não é terceiro responsável? A ideia não é trazer os bens dele para ser penhorado? Então vamos fazer uma outra brincadeira. O terceiro adquirente do bem em fraude de execução é parte? Não. Alguém tem dúvida que ele não é parte? Todo mundo tem certeza que ele é terceiro? Por que que o sócio é parte então, gente? Eles não estão no mesmo artigo do código? Ele não está no mesmo artigo do código? Outra coisa é existir uma regra do tribunal, hoje já existe aqui no TJ de São Paulo, aliás já faz tempo, desde 2008, um provimento do tribunal que manda incluir no distribuidor o sócio. Mas isso não o torna parte, gente. Porque se eu tornar o sócio parte, ele pode discutir a dívida. E não é essa a ideia. Ele tem que discutir o quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Só. Eu não fiz nenhuma sacanagem, não posso vir a ser responsabilizado. O terceiro adquirente do bem em fraude de execução fala o quê? Nos embargos de terceiro. Eu não sabia. Aliás, está na moda dizer eu não sabia. Mas voltou. Eu não sabia. Agora estão dizendo até que não sabia que fizeram reforma. Entraram lá, fizeram uma reforma de 750 mil reais no apartamento e o cara não sabia. Tem que tomar cuidado. Se você deixar a tua casa aberta, eles vão lá e reformam. Gente, agora eu não preciso mais me preocupar com essas duas perguntas que eu acabei de dizer, por causa do Código Novo. Olha lá. Exatamente por causa dessas duas divisões doutrinárias, se precisa de ação autônoma ou não, e se ele vira parte ou se ele é terceiro, que criaram um procedimento específico só para desconsiderar a personalidade jurídica, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E eu fico bem tranquilo para falar dele, porque em 2003, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado na PUC, faz tempo, hein? Tô velho. Eu defendi a criação de um incidente de desconsideração. Então, se vocês olharem, saiu publicado em livro, ou se não quiserem, vai lá na biblioteca da PUC, que tem a versão original lá, não roubaram a minha, eu coloco lá. Já que existe essa divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito dos dois assuntos, por que não criar uma regra para fazer a desconsideração? Um procedimento para fazer a desconsideração? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É bem parecido com o que ficou na lei. Tá? Então vamos ver o incidente? Vai do 133 ao 137. Aonde que colocaram o incidente? Olha que legal. É um dos capítulos das intervenções de terceiros. Ele é terceiro ou ele é parte? Então olha lá. Eu fiquei feliz pra caramba, porque desde 2003 eu defendo que ele é terceiro. Agora o código diz que ele é terceiro. Olha que legal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Disse alguma novidade? Para o direito do trabalho, disse. Porque, para mim, isso deve ser aplicado no direito do trabalho. E agora o juiz trabalhista não vai mais poder fazer de ofício. Vai ter que ter requerimento. O único problema é que ele fala pedido. Não é pedido, é requerimento. O legislador fez uma confusão entre pedido e requerimento. O mais legal é que no próximo artigo ele fala requerimento, mas tudo bem. Ele não está com problemas. Né? Gente, se a lei processual, a única lei processual que existe, diz que é necessário manifestação expressa no sentido de instauração do incidente ou do credor ou do Ministério Público, não pode o juiz agir de ofício. Não interessa em que ramo eu esteja. Se é necessário o incidente, se é necessária a desconsideração, tem que instaurar o incidente. Ah, mas é responsabilidade tributária do sócio. Aí não tem incidente, porque a regra é outra. Tudo bem? Tranquilo? Aqui o legislador tirou um pedaço do texto original. No texto original estava lei de direito material, no parágrafo 1º. Os pressupostos de desconsideração da personalidade jurídica serão previstos em lei. Que lei? De direito material. Né? E aí, esse texto, essa parte foi feita pelo professor Alexandre Câmara. Ele falou, gente, eu não posso querer criar quando cabe a desconsideração. Eu tenho que dizer só como fazer. Porque a desconsideração já está prevista na regra do Código Civil, do CDC, lei de direito ambiental, de direito econômico. Lá tem previsão de quando cabe. Como faz? Agora isso é nosso. Isso diz respeito ao CPC. Aplica-se também no caso da desconsideração inversa. Né? Muito feliz, né? Aquele caso do grupo Caoa, por exemplo, ficou famoso, que o juiz indeferiu o pedido de desconsideração inversa porque ele disse que não existia desconsideração inversa. Vai estudar, né? Vai estudar, porque existe. Aliás, o acórdão deste processo é uma aula, né, do desembargador, atual corregedor geral de justiça, desembargador Manuel Queiroz Pereira Calças. 52 páginas o voto do relator. Parece que ele estava meio bravo com a decisão de primeiro grau, né? Não precisa ter exagerado tanto. Mas é uma aula. Se alguém quiser, depois eu vou disponibilizar meu e-mail. Manda e-mail para mim que eu passo o número do acórdão para vocês pegarem, tá? No final da exposição, é para todo mundo ficar até o fim, isso aqui. Vai ter um slide com os meus contatos. 154. O que ele faz? Aqui, na minha opinião, tinha que ser 2 artigos, não um só. Está meio misturado. Ele diz o seguinte: se for instaurado o incidente, se for instaurado o incidente, seja no processo de conhecimento, seja na execução de sentença ou no processo de execução, suspende-se a ação que está tramitando no que diz respeito a esse fulano, ou não vai deixar pegar o patrimônio do sócio enquanto não disser que é caso de desconsideração. Essa é a ideia. Só que ele diz que pode ser dispensado o incidente em determinados casos. Que determinados casos? Vai ser dispensado o incidente se, olha o detalhe, se eu requeri na inicial. Isso é novidade. Isso eu não previ no meu incidente lá atrás, quando eu fiz. A ideia é, antes de ajuizar a ação, eu já sei que tem sacanagem. Então eu já peço na inicial. E já junto as provas de que existe na inicial. Tudo bem? Não recomendo. Por quê? Porque o réu vai contestar a ação
E o outro cara que está colocado no polo passivo junto vai contestar a ação e a qualidade de responsável. E aonde o juiz vai decidir isso? Na sentença. Qual é o recurso que cabe contra a sentença? Apelação. Pela regra prevista no 1012, parágrafo 1º, a apelação será recebida no duplo efeito. Quando que eu vou conseguir desconsiderar isso? Daqui a alguns anos, né? Então pense o seguinte, gente. Se eu quero desconsiderar rápido, não pede na inicial. Professor, mas eu achei que na inicial ia ser mais rápido. Não, não é. Porque se eu pedir na inicial, o juiz não vai decidir antes. Ele vai decidir junto com o pedido principal. Só na sentença. Então, espera acontecer a audiência prévia de conciliação. Espera o réu contestar a ação. Aí você pede a desconsideração no processo de conhecimento. Se for pedir no processo de conhecimento ainda. Até porque pode ser que dê acordo, né? Vai que dá acordo na audiência. Eu vou pedir na inicial para quê? Porque daí o sócio vai ter que ir na audiência também. Acho que não é essa a ideia. Faz a tentativa de conciliação primeiro. Não deu. Contesta. Na hora que o juiz falar réplica, você fala, tá bom, na réplica eu já estou pedindo. Então eu faço a réplica e atravesso uma petição pedindo a instauração do incidente de desconsideração. Suspende-se o processo enquanto tramita o incidente e o juiz dá a decisão do incidente. E esta decisão do incidente vai ser objeto de agravo de instrumento, que está previsto no 135. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A gente se reúne 2 vezes por ano, cada vez num lugar diferente, e esse ano vai ser aqui em São Paulo, dia 18, 19 e 20 de março, na semana que o código entra em vigor, no Mackenzie vai ser, tá? A gente vai se reunir lá. O Mackenzie cedeu o prédio pra gente. Inclusive não vai ter aula no Mackenzie nesse dia. Os alunos do Mackenzie agradeceram, tá? E no dia 16 e no dia 17 vai ter um evento promovido pela Advocacia Geral da União, um simpósio sobre o novo CPC gratuito, tá? Então basta vocês entrarem em contato por e-mail com a AGU. Eu não lembro o e-mail, que legal, né? Vocês pedem para mim, ou então procura no Facebook, que tem um monte de postagem, né, de vários professores que vão participar sobre esse congresso. Então, no Fórum Permanente de Processualistas Civis, nós fazemos enunciados de interpretação do novo CPC. Alguns para arrumar coisas absurdas que estão escritas lá, outros só para dar interpretação mais coerente. Então, tem a ver com o artigo 134, parágrafo 2º, o enunciado 248 do Fórum, que diz o seguinte: quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, incumbe ao sócio ou à pessoa jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa. Ou seja, ele tem contestação. Botou o cara no polo passivo junto, tem contestação. Tudo bem até aqui? Beleza. 135. Diz: instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para o incidente, para se manifestar sobre o incidente e eventualmente requerer as provas. Tudo isso no prazo de 15 dias. Então, a manifestação sobre o requerimento do incidente e o requerimento de provas, 15 dias de prazo. Lembrando que são dias úteis, tá? 136 fala do recurso. Se for ação de competência de primeiro grau, a decisão gerada pelo incidente enseja agravo de instrumento, seja favorável ou contrária a quem requereu.
Se for ação de competência originária, agravo interno, porque vai ser decidida monocraticamente pelo relator. Enunciado 390. Professor, quantos enunciados vocês já fizeram? Mais de 600 enunciados. Foram 6 reuniões, né, gente? São Paulo vai ser a 7ª. Resolvida a desconsideração na sentença, caberá apelação. Ou seja, naquela hipótese de não haver o incidente, porque eu requeri na inicial, vai ser junto com a sentença. Então eu vou apelar. É um dos capítulos da sentença. Ou seja, joga para frente. E aí vem uma incongruência do código, gente. O 792, parágrafo 3º, eu já falei dele, diz que a citação, a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar, gera a fraude de execução. Então, olha o enunciado do ENFAM, que daí vocês vão ver que eu estava achando que eu estava louco, porque só eu dizia isso. Todo mundo que eu conversava, não, é a citação do incidente. Não é a citação da ação original. Aí vem o enunciado do ENFAM. A citação a que se refere o 792, parágrafo 3º, é a do executado originário, e não aquela prevista para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 135. Então esse enunciado foi feito por quem? Pela magistratura. Juízes de primeiro grau, desembargadores de todo o Brasil e ministros do STJ. Eles elaboraram aproximadamente 65 enunciados no ano passado. O 52 faz menção a isso. Agora, vejam se eu estou louco. Já teve gente dizendo que eu estou louco, mas vejam se eu estou louco. O que diz o 137, que é o último artigo do incidente? Acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens havido em fraude e execução será ineficaz em relação ao requerente. Então, se eu tiver o incidente acolhido, a partir do momento que o incidente foi acolhido, haverá fraude de execução. Então, se for acolhido e o sócio vendeu o patrimônio, é fraude de execução. Não são dois momentos completamente diferentes? Um diz que é lá de trás, da citação. O outro diz que é a partir do momento que o incidente for acolhido. Um é bonzinho demais para o credor e outro é péssimo para o credor. Porque tem que esperar acolher o incidente. Quer dizer, antes de acolher não pode. O posicionamento que nós adotamos no livro é o seguinte: não é nem da citação originária e nem do acolhimento. É da instauração do incidente. Porque diz o 134, se não me engano, um dos parágrafos, que instaurado o incidente, comunica-se o distribuidor. Para que vai comunicar o distribuidor? Para caso vá tirar a certidão, apareça o nome do cara. Então, a partir do momento que se instaurou o incidente, já pode ser considerado fraude. Ah, mas o STJ não diz que tem que estar citado? Tá, então que seja da citação do incidente, mas não do acolhimento. Que pode demorar, né? Pega aquele juiz que deixa escapar uma tartaruga que está do lado dele, né? Vai demorar para acontecer esse acolhimento do incidente. Até o incidente ser acolhido, já dilapidei o patrimônio. Tudo bem? E aqui, gente? Posso estender a desconsideração para o ex-sócio? Tem prazo para pedir a desconsideração? Legal essa, né?
Aí eu já ouvi várias vezes. 2 anos. Eu continuo respondendo pelos débitos que a empresa tiver até 2 anos depois da minha saída. Você continua respondendo pelos débitos que a empresa tiver e tiver contraído até 2 anos depois da sua saída. O problema é se a sacanagem ocorreu quando você estava na empresa. Aí a desconsideração vai ser requerida na fase de execução do processo. Daqui 8 anos. Pode? Pode. Eu tive um caso que deu certo isso. Aliás, era um caso bem interessante porque era sucumbência do processo. Eu estava executando os meus honorários. Bem bom, né? Foi até o fim do mundo para receber. Eu pedi a desconsideração. A princípio o juiz não deu. Aí eu agravei, consegui no tribunal. Fui para cima do patrimônio do cara. Não tinha nada no nome dele. Nada. Então, da empresa eu fui para o sócio. O sócio vivia numa mansão no Morumbi. Daquelas casas que tem fuso horário. Né? De um lado da casa é uma hora, do outro lado é outra, de tão grande. Mas, no nome dele não tinha absolutamente nada. E aí eu comecei a entrar em desespero. Falei, pô, eu não vou receber essa grana. Eu queria trocar de carro. Falei, pô. Aí eu fui olhar o processo. Sabe aquela assim, eu vou ler o processo inteiro para ver se eu acho alguma brecha. Olhei a procuração que tinha sido outorgada para o advogado ajuizar a ação contra o meu cliente. Quem assinava a procuração não era o sócio atual. Falei, opa, acho que eu descobri alguma coisa. Quem assinava essa procuração era o filho do sócio atual. Como o sócio atual já estava no rolo, eu pedi para o juiz oficiar a Receita Federal para pegar a cópia dos 5 últimos anos de imposto de renda do cara. Ele já estava no rolo, né? Aí veio o imposto de renda. Gente, pasmem, a empresa não era citada no imposto de renda. Como se ela não existisse. Ou como se ela existisse, mas o cara não tivesse nada a ver com ela. Ele não tinha prolabore, ele não tinha cotas, ele não tinha nada da empresa. Nem 5 anos antes, que a empresa ainda não era dele, e nem depois. Detalhe, o capital social desta empresa era de 4 milhões de reais. Como é que se transfere uma empresa de 4 milhões de reais sem passar pelo imposto de renda? Eu comprei uma empresa de 4 milhões sem gastar nada? Aí eu falei, com base nisso, excelência, estenda a desconsideração para os ex-sócios que o eram sócios no momento em que a dívida foi contraída. Ou seja, que a ação foi ajuizada. A sacanagem ocorreu lá atrás. Então a transação entre os filhos e o pai, a transferência da empresa dos filhos para o pai foi fraudulenta. Aí o juiz deferiu. O cara agravou, o tribunal manteve a decisão. Aí dava para escolher o que eu queria penhorar. Tinha um monte de coisa para penhorar. Eu nunca vi isso, mas a filha, que era sócia da empresa também, tinha sido sócia da empresa, tinha 3 Ford Focus preto. Quem compra 3 carros igual? É para fingir pro ladrão que só tem um? Não faz muito sentido. Comprar 3 carros exatamente iguais. Aí eu penhorei um dos 3. Aí ele veio e pagou. E foi engraçado que ele foi lá no escritório para pagar. Eu falei, eu só aceito cheque ADM.
Porque senão eu vou trocar 6 por meia dúzia, né? Pagou. Funciona, gente. Todos os acórdons que eu usei para fazer o requerimento da desconsideração, vocês já sabem onde achar. Ali com o pessoal da CASP, né? Tá lá no livro. Bom, tem prazo para pedir a desconsideração? Não. Passou 20 anos? Pode pedir. Não tem problema. Tá? O prazo que você tem é para ajuizar a ação ou para ajuizar a execução. Aí eu tenho prazo de prescrição. Mas para pedir a desconsideração, não, porque é mera ineficácia. Para pedir decretação de ineficácia, eu não tenho prazo. Nem para desconsideração e nem para fraude de execução. Para fraude contra credores, eu tenho prazo de 4 anos para ajuizar a ação pauliana, que é um prazo decadencial. Para finalizar, e aí finalizar mesmo, embargos de terceiro, a fraude de execução e a desconsideração da personalidade jurídica. O que pega mesmo, gente, que o 674 fala do prazo, né? Aliás, fala de quem pode ajuizar os embargos de terceiro, e aí ele fala no inciso 2, pode ser ajuizado embargos de terceiro pelo adquirente dos bens em fraude de execução. Qual é o prazo? Onde vocês estavam? Onde vocês estavam questão de meia hora atrás? Acho que nem isso. Qual é o prazo? Eu vou ser intimado que foi requerida a fraude e tenho 15 dias a contar da intimação para ajuizar os embargos de terceiro. Senão, preclui meu direito. Esse prazo está previsto no parágrafo 4º do 792. Tudo bem? Bom. Agora, olha o inciso 3º, gente. Poderá ajuizar embargos de terceiro quem sofre constrição judicial de seus bens por força da desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Eu juro que a primeira vez que eu li esse inciso eu falei, o legislador estava muito louco quando ele fez isso. Porque ele não falou que o incidente é obrigatório? Mas se o incidente é obrigatório, como é que pode eu não ter feito parte? Acho que tem algum problema aqui. E aí eu lembrei de uma exposição de um grande amigo meu. Inclusive, se vocês quiserem convidar para ele vir palestrar aqui, eu consigo intermediar. Chamado Rodrigo Reis Mazei. Professor da UFES do Espírito Santo, boa gente demais. Você pode chamar ele também para fazer uma palestra sobre vinho, porque o cara é bom de vinho, né? Ele explica tudo. Ele começa a falar que você está sentindo um gosto de não sei o que no vinho. Não estou sentindo nada, mas tudo bem, vamos embora. Ele sente, eu não, eu tomo. Eu não entendo batavina de vinho. A questão é a seguinte. Ele disse uma frase que quando ele começou a falar, eu fiz a mesma cara que provavelmente vocês vão fazer. Mas na hora que ele terminou, eu falei, esse cara é gênio. E a ideia eu vou transcrever, vou falar agora para vocês. Eu costumo me apropriar das frases alheias, mas eu sempre faço homenagem a quem criou a frase, né? Eu não me aproprio como se fosse minha. A frase é a seguinte: o nosso código novo CPC, deve ser olhado pelos aplicadores, assim como a gente olha para o nosso filho. Como assim? Nosso filho tem defeitos, assim como o nosso código. Então a gente tem que sanar esses defeitos. Tem que tentar encontrar formas de interpretar o texto legal de uma forma que o defeito não apareça. Tentar salvar o dispositivo. A gente não pode fazer vista grossa para os defeitos do nosso filho, assim como a gente não pode fingir que está tudo bem. Então a gente tem que achar formas de interpretar o código
para salvar, que aquele não tem pé nem cabeça. Se o incidente é obrigatório, eu tenho que participar do incidente. Ponto. E eu comecei a mentalizar, a ficar imaginando em que situações este inciso terceiro poderia ser aplicado. E eu já vi alguns doutrinadores dizendo que esse inciso é inócuo. Eu lembro das minhas aulas de teoria geral do processo, que uma das coisas que a gente ensina para os alunos é: a lei não tem palavras inúteis, quanto mais um inciso inútil. Alguma aplicabilidade tem que ter. E a ideia é a seguinte, olha que legal. Eu comecei a imaginar, e achei algumas situações. Eu vou trazer para vocês duas hipóteses. Não vou trazer todas, vou trazer só duas, senão a gente sai daqui tarde e o Zaquim já está cansado. A primeira delas, como norma de disposição transitória. Se a desconsideração foi requerida e deferida sob a égide do Código de 73, tinha como eu participar do incidente? Não tinha incidente ainda previsto em lei. Se bem que eu acho que o juiz já pode aplicar já isso aqui. Porque como não tem previsão legal e cada um faz do jeito que quer, faz o incidente. Aliás, eu já vi. Ele só não dá o número do artigo, né? Ele fala: intime-se, em vez de falar citar, ele fala: intime-se o sócio para manifestar-se sobre o requerimento de desconsideração antes de eu analisar. O que ele está fazendo? Ele não está aplicando incidente? Mesmo a lei não estando em vigor ainda. Então, se o incidente ainda não existia e o juiz decidiu desconsiderando, na hora que fizerem a penhora do bem, o sócio vem e fala assim: embargos de terceiro. E aí eu fiquei mais feliz ainda, porque daí eu vi que o legislador realmente concorda que é terceiro, né? Outra hipótese, já que a gente falou da possibilidade de extensão da desconsideração para o ex-sócio, vamos imaginar uma situação: eu fiz o incidente para desconsideração. O juiz acatou a tese e desconsiderou. Aí não acho patrimônio. E eu percebo que o ex-sócio está bonito na fita. Eu peço para o juiz estender a desconsideração para o ex-sócio. Precisa fazer outro incidente? Já não foi caracterizado naquele primeiro incidente que teve sacanagem? Já. Então eu não preciso instaurar um segundo incidente. Eu simplesmente requeiro. O juiz estende para o ex-sócio. A hora que penhorarem alguma coisa desse ex-sócio, ele tem que ter direito ao contraditório. Então ele vai embargar de terceiro, se ele quiser. Ou seja, achei situações em que esse inciso vai ser aplicado. Bonitinho. Salvei o dispositivo. Tem outras, mas essas duas acho que já bastam. Isso que eu já tinha falado desse parágrafo 4º do 792, inclusive acabei de falar dele, mas eu quero mostrar o enunciado 54 do Infam. O que ele fala? Para reforçar a tese de que o prazo é preclusivo. A ausência de oposição de embargos de terceiro no prazo de 15 dias, prevista no 792, parágrafo 4º, implica preclusão para fins do artigo 675 caput do mesmo Código, que o 675 fala do prazo em geral para oposição de embargos de terceiro. Então, esse prazo do parágrafo 4º do 792 é só para fraude de execução. O prazo para embargar de terceiro. Nas outras hipóteses, aplica a regra do 675. Inclusive, nos embargos de terceiro, em virtude da desconsideração
que a gente acabou de ver no inciso 3º do 674. Tudo bem? Acabou.